Humberto Campolina, gostaria de ouvir seu parecer sobre o estudo sobre o marxismo e espírito revolucionário do filósofo Leszek Kolakowski. Bom, Kolakowski foi um filósofo que começou marxista na Polônia, era um filósofo marxista importante, e que depois percebeu como as coisas eram e escreveu um livro fabuloso que chama As Correntes Principais do Marxismo. Eu acho esse livro absolutamente indispensável. Quem quiser conhecer tem que estudar. Agora, o problema com o Kolakowski foi a hora que ele largou o marxismo, assim, meu mundo caiu, entendeu? Então ele caiu numa espécie de pessimismo total, que beira até, vamos dizer, o ceticismo, e começou a especular essas coisas. Ele tem um livro dele que chama O Horror Metafísico, e assim por diante. Bom, ou seja, tudo que você pode aproveitar do Kolakowski é a crítica ao marxismo. Ele também, vamos dizer, escreveu um livro muito interessante sobre Edmund Husserl, no qual ele tenta demonstrar só consegue parcialmente a inviabilidade do método Husserl, porque, fiquei sem marxismo, quem sabe a fenomenologia resolve o meu problema. Daí ele foi lá, estudou a fenomenologia e falou, então não, essa aqui também não resolve. Né? E olha, o fato é que o marxismo tinha lhe prometido demais, meu filho, né? Ele tinha lhe prometido uma ciência universal da história, que ele dizer exatamente de onde as coisas vieram, para onde elas estão indo, o que você tem de fazer. Né? Quem quer que te prometa isso está te enganando. Né? E se você se desiludiu com isso, por que você tem que procurar uma outra certeza deste tamanho? Esse é o problema. Quantas certezas nós precisamos para poder fundamentar a nossa vida? Nós precisamos de pouquíssimas. Você não precisa de um sistema inteiro de certeza a respeito de tudo e mais alguma coisa. Mas se você foi mal acostumado, né, pelo marxismo, você quando largar o marxismo, você vai começar a procurar uma coisa desse tipo. Você vai encontrar isso na religião? Como na religião? Você entra lá na igreja católica, eles só falam de mistérios. Essas são coisas que eles também não estão entendendo. São fatos que eles não entendem. Né? Então, ou seja, nem a religião vai te dar uma explicação abrangente como te dá o marxismo. Então, por isso que eu acho errado você comparar o marxismo a um tipo de religião. Fala, não, ele pretende fazer uma coisa que nenhuma religião jamais nem tentou fazer. É isso. Então, uma das primeiras coisas que você vai aprender a religião é você conviver com o mistério. Tá certo? Na verdade, a própria aceitação da condição humana implica isso. Porque se você não é capaz de conviver com o que você não entende, se você só é capaz de aceitar aquilo que você já entende, meu filho, então você não vai dar mais um passo. Você vê o número de vezes que eu vi pessoas rejeitarem um fato porque ele não tem explicação científica. Eles dizem, mas isso acontece com uma tal frequência, e a pessoa não percebe o quanto é absurdo isso aí. Porque se você só pode aceitar fatos que têm uma explicação científica, você jamais poderia aceitar o primeiro fato. Não é isso? Então, ou a ciência sabe tudo e já tem explicação para tudo, e não há mais nada a conhecer, ou então nós não poderemos conhecer nem o primeiro fato e nem o fato seguinte. É um raciocínio inteiramente absurdo. A ausência de explicação científica jamais é motivo para você aceitar ou rejeitar um fato. Ao contrário, você tem que se acostumar com os fatos primeiro. E depois de reconhecido o fato, bom, pode ser que você ache uma explicação científica, pode ser que a geração seguinte ache, pode ser que daqui 100 gerações alguém ache, pode ser que ninguém jamais ache. E daí? A realidade continua soberana. A realidade não está esperando, vamos dizer, para ela acontecer, ela não está esperando que você possa explicá-la. Então, isso quer dizer que esta demanda de explicação total, universal, que o sujeito traz de dentro do marxismo é uma doença. E eu acho que o Kolakowski jamais se libertou dessa doença. Então, por isso mesmo, vamos dizer, a grande obra dele é As Principais Correntes do Marxismo, que é uma obra eminentemente crítica. Tá certo? Aqui, Fernanda Lloyd. Gostaria de mais uma vez agradecer por seu trabalho por nós, seus alunos. Minha dúvida é quanto ao estudo de história. Como organizar o estudo dessa disciplina? É melhor ter uma ideia de história geral para depois concentrar o estudo em alguns períodos? Ou é melhor concentrar-se em vários autores e livros a respeito de um período específico que nos interesse? Esta última hipótese, evidentemente, porque a própria noção de história geral universal é uma noção altamente problemática. Mas a melhor coisa
é você pegar um ou alguns poucos livros de história sobre um período específico, um acontecimento específico, e você estudar esse livro não só no conteúdo dele, mas na própria composição, quer dizer, como é que o sujeito fez isto? Como é que ele descobriu essas coisas? Né? E como, por exemplo, diante de fatos que tinham vamos dizer, podia ter uma interpretação ambígua, ou que não havia um conhecimento completo da coisa, faltava elemento, como é que ele preencheu isso? Como é que ele se virou em cada caso? Tá certo? Isso é a coisa mais bonita que tem na ciência histórica. Né? Leopold von Ranke dizia que o objetivo da história é contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Eu digo, bom, isso aí parece simples, mas mesmo que você fosse uma testemunha ocular dos acontecimentos, você não sabe tudo a respeito deles. Você sabe apenas um pedaço que você viu. Então você já não vai contar as coisas como elas efetivamente se passaram, mas as coisas tal como chegaram ao seu conhecimento. Mas você não se contenta com isso. Você quer saber também como outras pessoas viram. E, idealmente, você quer saber como todos os personagens envolvidos entenderam o que estava acontecendo. Isso basta? Também não. Porque pode ser que todos os personagens envolvidos não tenham entendido o conjunto que se passava e as implicações de longo prazo das suas próprias decisões. Então, é nisso que o historiador se esforça, para alcançar o máximo de inteligibilidade, tá certo? De certos, complexos de fatos, onde os próprios personagens podiam não estar entendendo a coisa inteira. E onde ele, como historiador, ele tem uma posição privilegiada, de certo modo. Por exemplo, ele pode ter ao mesmo tempo o testemunho de pessoas que não contaram esses testemunhos um para os outros. Quer dizer, eu não sei o que o vizinho sabe e ele não sabe o que eu sei. Mas o historiador sabe o que eu sei, sabe o que o outro sabe. Então, é claro que é uma posição privilegiada. Mas essa busca de inteligibilidade, ela evidentemente é limitada. Na verdade, podemos dizer, ela sempre fracassa. Tá certo? Então, o objetivo não é alcançar inteligibilidade integral, como o marxismo pretende, tá certo? Mas o máximo de inteligibilidade possível para cada caso. Não é isso? Então, você pega algum bom livro de história, tá certo? E leia o livro e depois veja as fontes de onde o sujeito foi tirando e como ele trabalhou cada uma. Isso é que é uma verdadeira maravilha você fazer isso. Em alguns casos é muito difícil, porque alguns historiadores lidam com uma tal multiplicidade de fontes, às vezes de natureza totalmente heterogênea, né, que nós teríamos dificuldade de lidar com aquilo. Tá certo? Então, mas tem alguns livros que eles são desenvolvidos a partir de uma determinada fonte em particular. Então, por exemplo, existe um livro belíssimo no Brasil que chama Vida e Morte do Bandeirante, o autor chama Alcântara Machado. Né? Ou um conjunto de documentos que foi liberado, vamos dizer, pelo governo, e ele pegou aqueles documentos e trabalhou em cima disso. Leia isso para você ver como um belo historiador, né, trabalha um conjunto definido de documentos. Agora, em outros casos, por exemplo, pegar o livro do Modris Eckstein, o Rites of Spring, a multiplicidade de fontes que ele usou, mas é uma vida inteira de leituras que ele usou para fazer aquilo. Né? Leitura, observação, ele usa ali obras de arte, diários de pessoas, jornais, documentos oficiais, tudo entrou ali. Tá certo? Então, eu sugiro, pegue um livro que trate de uma coisa mais específica, não é isso? E onde você tem acesso, se não, vamos dizer, aos próprios documentos originais que o sujeito lidou, né? Pelo menos que você saiba quais são esses documentos, qual era o teor deles e como eles foram trabalhados. Né? Muito bem. Paulo Henrique, o senhor mencionou uma das suas últimas aulas que em um certo período dedicou-se a ler várias coisas sobre a vida cultural e política da Alemanha pré-nazista.
Outro dia eu estava vendo um livro de fotos sobre o Festival de Salzburg. A impressão que tive é que o festival, com homens como Richard Strauss, Hofmannsthal, Max Reinhardt e Bruno Walter, entre seus principais colaboradores, é uma das poucas resistências culturais de preservação da tradição da alta cultura alemã. Será que a minha impressão foi correta? Ou a deturpação da cultura alemã foi um dos instrumentos eficazes do movimento nazista? Bom, nesse caso você está falando da cultura austríaca, quer dizer, a Áustria como um todo era um centro de resistência a isso. Sobretudo, em torno, vamos dizer, da pessoa do Hugo von Hofmannsthal, que a Áustria é um país onde confluem influências muito diversas. Você tem um lado germânico e você tem um lado espanhol ali no meio. Então, a Áustria tem uma coisa específica que não permite dissolvê-la completamente no universo germânico. A ideia do Hitler, vamos dizer, da grande Alemanha, onde ajudar todo mundo que fala alemão, você encaixar a Áustria nisso aí era um problema. E, por causa dessas condições específicas, muita gente na época, inclusive o nosso Otto Maria Carpo, que vivia lá nessa época, acreditava que a Áustria era uma espécie de condensação de séculos de cultura europeia. E era mesmo. Tá certo? Só que quando entraram os nazistas lá, isso aí tudo acabou. É muito interessante você estudar a vida do chanceler Dollfuss, Engelbert von Dollfuss, que era um sujeito que estava muito consciente das pressões, vamos dizer, internas, mas causadas por elementos externos que havia na Alemanha, e você estudar o livro do Erich Voegelin sobre a Constituição da Áustria, né? A Constituição autoritária que foi feita para controlar os movimentos comunistas e nazistas. Né? Ao passo que na Alemanha, o que aconteceu? Esses dois movimentos foram deixados à solta. Enquanto na Áustria o Adolfo estava tentando controlar, na Alemanha eles foram deixados à solta, quer dizer, todo mundo tentando. Qual era o inimigo dos dois? Era a República Democrática. Eles se odiavam entre si, mas ambos estavam querendo destruir a República em primeiro lugar. Tá certo? E, de certo modo, esses dois movimentos se incentivavam um ao outro, porque cada um pretendia usar o outro como instrumento. Né? Nós deixamos ele destruir e depois nós tomamos o poder. Os nazistas pensavam assim, os comunistas pensavam a mesma coisa. Então houve uma espécie de conspiração entre duas conspirações. E provocaram, evidentemente, uma desgraça. Então quer dizer que nenhum dos dois era um grande amigo da Alemanha, né? Ambos queriam destruir o país. E na Áustria, o Dollfuss estava muito consciente de que era preciso manter essas duas forças com o cabresto, né? Tanto que ele só pôde o sistema austríaco só pôde ser destruído desde fora, quer dizer, foi um golpe de Estado provocado pela Alemanha que logo em seguida invadiu o país. Né? Então, mas a consciência de ser portadores de valores austríacos seculares que tinham importância para a Europa inteira, todas essas pessoas tinham, e muito mais, muitos outros tinham também. Então, vamos dizer que na Áustria se conservou muito mais o sentido de alta cultura tradicional do que se conservou na Alemanha. Na Alemanha, durante os anos 30, os caras esculhambaram com tudo. Se você pegar tudo, vamos dizer, o teatro, o cinema alemão daquela época, né, estava tudo a serviço de força ideológica. Foi tudo instrumentalizado. Quer dizer, chegou lá o Willy Münzenberg e cooptou todo mundo. Então, se você pega os grandes nomes da cultura alemã propriamente desse período, né, que é Erwin Piscator, Bertolt Brecht, etc., todo mundo trabalhava para o Partido Comunista ou para o Partido Nazista. E era exatamente o que não acontecia na Áustria. Quer dizer, a Áustria não foi destruída desde dentro, ela foi destruída de fora. Agora, a Alemanha se autodestruiu desde dentro pela sua opção pelos movimentos ideológicos de massa e pelo abandono da cultura tradicional.